Bom, temos 11 horas com 38 minutos e a gente está muito feliz de receber o André Figueiredo. Ele é fundador do Opções Estruturadas, está aqui com a gente, foca bastante no mercado lá nos Estados Unidos, esteve conosco há um tempo, volta a estar para atualização das teses e a gente vai dedicar esses próximos 20 minutos a um foco bastante forte na terra do Tio Sam. André, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo, bom dia, pessoal. Fico feliz de estar presente aqui mais uma vez. A gente que fica alegre em te receber. Queria começar com esse dilema que está pautando o Fed numa semana-chave como a que nós estamos, em que na sexta-feira o simpósio de Jackson Hole vai obrigar o Jerome Powell a algum posicionamento. Vejamos qual será. De um lado, um dos mandatos é a inflação e nós estamos longe do centro da meta. De outro, o outro mandato é de mercado de trabalho e nós tivemos sinais claros de fraqueza suscitados pela última revisão baixista acompanhada do payroll. Com qual desses dois lados ficar? O que é que está pairando no teu racional nesse sentido, André? Ô, Léo, você sabe qual que é a resposta preferida do engenheiro? Qual? Depende. Nesse caso, depende dos dois. Mas vamos lá, vou tentar deixar o mais claro possível aqui, que é o gráfico que eu te mandei aí, o primeiro gráfico, que é exatamente o CEP. É um documento que o próprio Fed, tá? Ele divulga trimestralmente esse documento para os investidores, enfim, para quem quiser olhar. Então, esse documento, ele é público. E ali fica bem claro quais são as projeções e metas do Fed em relação a esses dois mandatos que você comentou. Então, coloquei um retângulo vermelho para ficar mais claro, né? Para a gente focar na taxa de desemprego, PCI, que seria a inflação, e lá embaixo a taxa de juros, né? A meta da taxa de juros para o final do ano. Então, se a gente olhar para 2025, vou até pedir sua ajuda. Em relação à taxa de desemprego, qual que é a taxa de desemprego hoje? Ó, a gente tem como meta aqui 4,5%. No PCI, 3%. Perfeito. E na média aqui de juros até o final do ano, 3,9%. Por esse ângulo, não estamos distantes, né? Perfeito. Se a gente olhar a taxa de desemprego hoje, nós estamos em 4,2%. Então, abaixo da meta, correto? Sim. O PCE, quanto que a gente está? Em 2,6%. Então, abaixo da meta. E o último, que é a taxa de juros, a gente está acima da meta. Então, por esses dois mandatos dele, nós temos, e com folga, uma abertura para o Fed cumprir o mandato dele, tá? Então, o pessoal fica muito preso com a taxa que ele sempre fala, né? Com a meta de 2%. Porém, olha onde que está a meta dele. Está lá na última coluna. Depois de 26, depois de 27, é uma taxa de longo prazo. As pessoas ficam presas a esse número de 2% e acham que ele tem que entregar essa meta hoje. E ele não espera entregar essa meta nem em 2026 e nem em 2027, entendeu? Então, hoje, para o ano de 2025, nós temos sim espaço para cortar os dois cortes de juros que o mercado está precificando. Então, o Fed está bem tranquilo em relação aos dois mandatos. Se você está preocupado, o Fed está tranquilo, e isso está no tom das falas do Jerome Powell e do mercado também. O mercado está nas máximas históricas. Por quê? Porque o Fed está confortável, está dentro das metas dele, e se não passar de 4,5% a taxa de desemprego e o PCI não passar de 3%, ele vai sim cumprir com o objetivo deles e cortar 2 vezes esse ano. André, uma dúvida aqui. A gente não está diante, no caso desse documento, das projeções com base nas quais o Fed calibra os seus passos, em vez de as metas que o Fed tem que entregar? Por que eu digo isso? Porque, fazendo uma analogia com o Boletim Focus, o Boletim Focus, ele não registra as metas que o Banco Central persegue. A meta que o Banco Central percebe, é claro, aqui no Brasil, é 3% de inflação. Pronto, esse é o centro da meta, você tem 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Então, voltando aqui para a parte americana, que eu queria deixar isso bem preciso para a nossa audiência. O documento que nós estamos vendo aqui
é o documento que reúne projeções que o Fed enxerga, mas não necessariamente metas que ele precisa entregar. É certo que, se a realidade oferecer dados que conversam com essas projeções, o Fed estará mais confortável no sentido de que ele está vendo aquilo que ele antecipou. E o oposto é verdadeiro. Mas isso aqui não é a meta do Fed, né? O Fed, de fato, tem que buscar os 2%, com a diferença de que ele não precisa fazer isso para amanhã. Não, perfeito. É uma projeção, e se a projeção se enquadrar dentro disso, ele vai entregar, como eu falei, os 2 cortes. Então, a não ser que a gente fuja disso, que aí sim a gente poderia se preocupar com um ou com o outro, que no momento não é o caso, entendeu? A gente está com uma folga aí para os 2 mandatos dele. Perfeito. Então aqui você tem o conjunto de projeções, o Fed vai cruzando com a realidade, na medida em que a realidade conversa com as projeções, em tese, o Fed tem conforto para manejar o que o dot plot indica. E o que o dot plot indica são 2 cortes até o final do ano. Aí vem a pedra no sapato que o próprio Fed vocaliza através de Jerome Powell e de alguns dos seus membros mais hawkish, mais conservadores. Eles dizem, poxa vida, mas essas projeções podem cair por terra na medida em que o impacto inflacionário das tarifas do Trump batam na economia real. Aí vem o gancho do último PPI, inflação ao produtor, que costuma ser a antessala da inflação ao consumidor. Como é que você viu esse dado que veio mais salgado e o quanto ele te preocupa no sentido de poder descolar das projeções que o próprio Fed desenhou? Perfeito, Léo. É lógico que a gente não pode ignorar as tarifas, isso sim causa inflação, mas nós temos 3 pontos, né? Então, o primeiro ponto é que, se a gente olhar para o PCE, no caso, que é o dado que está lá no documento que vocês acabaram de mostrar, e que é o foco do Fed, nós tivemos, né, uma leve inflação ali por conta das tarifas, e o PPI, no caso, só para responder sua pergunta, se você olhar para o qualitativo, na verdade foi para o setor de serviços, né, que a gente teve um aumento bem grande na inflação do PPI. Então, eu pelo menos não diria que foi por causa das tarifas, né. O segundo ponto é que tem um dado que o Goldman Sachs soltou faz, acho que talvez 3 semanas, que ele mostrou que 60%, mais 60% do custo das tarifas, quem está absorvendo é o próprio produtor. Ele não está repassando 100% do custo para o consumidor. Então, isso está gerando mais um atraso nessa inflação, né, que o Fed tanto fala. E o terceiro ponto é o próprio Trueflation, que até o Buca comentou, né, que é um dado que eu também acompanho aqui diariamente. Ele mostrou a desinflação, né? Então a inflação caindo nos últimos meses, e ali por volta de junho ela repicou, tá? E agora volta a desacelerar. Então, nos últimos 2, 3 meses, vamos colocar aí, esse dado está estabilizado. Então a gente não vê um grande pico na inflação, que seja por conta das tarifas ou qualquer outro motivo, né? Então, partindo desses 3 pontos, olhando para o futuro, de novo, não vejo um PCI passando dos 3%, que é a projeção do próprio Fed nos próximos meses. 11h47. Uma rápida licença ao André, para 11h48. Voltamos a falar com o André Figueiredo, que tem toda uma bagagem voltada para opções, especialmente as opções americanas. E essa bagagem, ela te traz alguns insights que ajudam você a perceber se o timing favorece maior ou menor exposição ao risco nos índices acionários dos Estados Unidos. Isso implica a segunda imagem que você nos mandou. Vamos falar do volume de opções e o termômetro que esse mercado está te passando, considerando a alocação lá nas bolsas americanas. À vontade, André. Perfeito, Léo. Eu sou um trader de opções, né? Então eu vivo do trade em opções, e ele é um ótimo indicador para entender o fluxo e como nós conseguimos aproveitar dessas oportunidades no curto e médio prazo. É lógico, eu sou um cara que olha muito para o macro, como a gente vem falando, né? Mas no curto prazo é difícil falar que o macro tem tanta efeito ali no mercado, né?
Então, se você olhar para esse gráfico, a gente está comparando o fluxo ou volume do mercado de ações, ali na parte da direita, e na esquerda, a gente está olhando para o volume de opções ali desde 2019 até agora. Se nós compararmos os fluxos, você vê que tem uma discrepância muito grande. O fluxo de opções é muito maior. Ele subiu 150% a média, né? Desde a média diária, desde 2019. Por outro lado, o fluxo de ações, ele só subiu 30%. E beleza, o fluxo aumentou muito em opções. Mas qual que é o real impacto que isso tem no mercado de ações? Bom, vou tentar ser breve aqui, mas, por exemplo, quando eu vou comprar uma call em NVIDIA, por exemplo, normalmente, na verdade, 90% das vezes, quem é a contraparte desse contrato, quem está vendendo esse contrato para mim, não é o Léo, não é outro investidor, é o market maker, tá? Então, a partir desse pressuposto, o market maker ele precisa fazer algumas coisas, né? Ele precisa se proteger e fazer o delta hedge dele. O que, que é isso? Nada mais é do que ajustar o seu book, né, a sua posição, baseado na movimentação do ativo. Então, se o ativo sobe, ele precisa ajustar, às vezes vendendo ou comprando o ativo, depende desse fluxo, né? Depende se eu estou comprando, se ele está vendendo, se ele é a contraparte desse contrato vendido, ou vice-versa, né? Depende desse fluxo. Então, a partir desse ponto, desse delta hedge, nós entendemos a influência que esse fluxo de opções tem efetivamente no mercado à vista, tá? Que é, como vocês podem ver, um fluxo grande, uma demanda grande. 11h51, termômetro importante via opções, pelos ajustes de booking que o market maker precisa fazer a depender da demanda por elas. Então, você basicamente está antecipando que alguns papéis mais líquidos, eles podem ter pistas sobre os seus próximos passos, a depender da demanda que o mercado de opções, compra de calls especificamente nesse caso, mostra. É por aí? Ali é o fluxo total, não é nem call nem put, é somado, tá? Ok. Então, dependendo do que eu faço como investidor, ele vai ter que ajustar de uma forma ou de outra. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão tem que ficar meia hora aqui para explicar, porque cada fluxo significa uma coisa, entendeu? Sim. Mas é isso. Bem legal. Bom, mais um degrau aí no seu raciocínio e nas teses que te acompanham. E essa imagem que você nos mandou, ela diz o quê? Fica à vontade, diga lá. Beleza, então essa semana nós temos um grande evento, pelo menos para mim, né? Eu acho que o mercado não está precificando da forma que deveria o evento de sexta-feira, que é o Jackson Hole. Se não me engano, o Gabriel estava comentando sobre isso. E aqui a gente consegue ver a precificação da expectativa dos investidores em relação aos próximos dias, né? Ali, posicionamento das opções. Então, a volatilidade implícita que a gente chama, que nada mais é do que a precificação, se está cara ou se está barato das opções, independente se é call ou se é put. Quando a gente vê esse spike, né, essa linha aumentar, quer dizer que o mercado está precificando uma volatilidade maior do que está precificando hoje, né? Ok. E a gente consegue comparar com algumas linhas tracejadas, né? Não sei se o pessoal está conseguindo ver aí Sim? direito, mas então nós temos umas linhas tracejadas para comparar essa demanda, né, ou essa precificação comparada com 5 dias atrás, um mês atrás. E a gente consegue ver que o mercado não está precificando tanto esse evento de sexta-feira. Quer dizer, o mercado espera que não vai acontecer nada. O Jerome Powell vai ser dovish, né? Ele vai pivotar e vai dar tudo certo, entendeu? E esse que é o grande problema, porque se ele falar alguma coisa que o mercado não gosta, o mercado vai ter que precificar uma coisa muito maior do que está precificada hoje, que é o que eu estou esperando para os próximos dias, né, para sexta-feira.
Interessante. Se você pegar essa linha tracejada amarela aqui, então basicamente nós estamos diante de um gráfico que traduz a volatilidade implícita capturada nas ações americanas através do mercado de opções. Se você pegar a marcha ré de 30 dias atrás, um mês atrás, você vai encontrar essa linha aqui, ó, mais elevada, que é a linha tracejada amarela. Esta linha mostra como a volatilidade implícita das ações diminuiu de um mês para cá e encontra, para usar um termo aqui do André, mais a perspectiva de calmaria, de relativa estabilidade do que qualquer outra coisa. Essa estabilidade, essa lateralização que a gente está vendo, ela assume a premissa de que na sexta-feira, Jerome Powell deve trazer qualquer sinalização que o mercado gosta. Na prática, qualquer sinalização que confirma cortes de juros, no mínimo os 2 que o Dot Plots prometeu. E aí vem o alerta do André. A gente pode ver a árvore chacoalhar se, ao contrário do posicionamento majoritário do mercado, o Jerome Powell vier a colocar alguma dúvida, colocar em alguma suspensão a possibilidade de corte do Federal Reserve já para o mês de setembro. Então, essa é outra ferramenta que você utiliza para avaliar, via volatilidade implícita das opções, um pouco do termômetro de precificação do mercado, quer dizer, o peso que o mercado dá a determinados eventos, não é isso, André? Exatamente. Então a gente tem no curto prazo esse retângulo amarelo, que é exatamente essa semana, e aí depois o longo prazo, né? Então a gente consegue ver toda a extensão, o que o mercado está esperando que vai acontecer nos próximos dias e meses. Anotado. 11h55, André Figueiredo passou por aqui, trouxe a sua tese a respeito do duplo mandato do Fed, colocou, a partir das projeções do Banco Central americano, o nosso pé colado ao acompanhamento que o BC de Powell está fazendo e ao quanto, na visão do André, haveria conforto para manejar os cortes de juros até o fim do ano. Depois a gente passou pelo fluxo geral de opções e que tipo de pista, pensando em formação de preço e tendência das bolsas, esse fluxo revela, foi a nossa segunda imagem. E por fim, através da volatilidade implícita capturada pelo mercado, uma antecipação do cenário base com o qual o mercado trabalha o Jackson Hole, o simpósio dos banqueiros centrais do mundo. Sexta-feira é dia de Jerome Powell, nós vamos cobrir por aqui. André, muito obrigado, foi um prazer reencontrá-lo, um super abraço, bom trabalho para você e até a próxima. Prazer é meu, Léo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. O fundador do Opções Estruturadas, André Figueiredo, passou por aqui.